gente vai agora conversar com o Dr. Melilo Diniz, do portal Inteligência Política, ele que é o nosso analista de todas as terças-feiras e se dispôs a vir conversar conosco no primeiro dia útil do ano para analisar essa posse do Lula e também o discurso de ontem. Doutor, bom dia para o senhor, muito obrigada por estar aqui nesta segunda-feira. O que a gente pode avaliar ali? O Lula disse no discurso dele principais pontos, né, que precisam ser resolvidos e que a gente vem enfrentando nesses últimos anos. Como avaliar essas falas do atual presidente? Bom dia. Bom dia, Stephanie. Primeiro, bom dia, José Eduardo, Fernanda e todos da Rede Aparecida de Rádio. E parece que o discurso ou os discursos de ontem conseguiram estabelecer os principais pontos que o governo que agora tomou posse e que já governa o Brasil vai enfrentar. É claro que as palavras ditas não significam que as ações sejam concretizadas de imediato, mas tudo indica que será um governo de reconstrução de um conjunto de valores que a gente teve quase que desaparecendo. Por exemplo, o combate à pobreza, o combate à desigualdade, o combate à fome, que são questões muito graves desse país. Eu tenho dito que até ontem, ou até hoje de manhã, a gente ainda está vendo muita gente, a gente está aqui ao lado do hotel, onde está hospedado o presidente Lula e parte do governo e algumas autoridades estrangeiras, e tem muita gente aqui ao nosso redor retornando ainda da festa. Então, eu vou mudar a frase, não é até ontem, até hoje, foi a parte fácil, porque as eleições foram muito duras e difíceis, mas diante dos desafios que nós temos para os próximos anos, é a parte difícil que começa a partir de hoje. Doutor, com relação à solenidade ali na parte de passar a faixa, né? Nós não tivemos um representante do governo Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro que viajou para a Flórida e não participou da cerimônia, isso já era esperado, mas foi o povo, né, que levou essa faixa até Lula. Como o senhor vê essa cena ali do momento, né? Eu creio que a gente aprende muito na vida e às vezes um ato de deselegância ou rompimento de um ritual traz outros simbolismos. Então, a escolha feita de colocar pessoas que representam a diversidade do povo brasileiro, ver, por exemplo, Raoni Mecutire aos seus 90 anos subindo a rampa, ou Francisco Filho com seus 10 anos, menino de São Paulo, que também abraçou o Lula e subiu a rampa, ou ver a Aline, uma catadora, entregando por último a faixa ao presidente, demonstra que o equívoco do governo que saiu acabou se transformando na maior simbologia do governo que entrou, e me parece que foi um momento muito bonito. Eu quero confessar que me emocionei, especialmente por esses dois, ou por esses três, Raoni, Francisco e Aline, que estiveram ali representando uma parcela muito importante do povo brasileiro. Doutor, para a gente finalizar, só antes de finalizar, o doutor citou, né, a questão do hotel em que Lula está hospedado. Ele fica bem aqui, ó. É aqui que o presidente Lula e demais autoridades, algumas autoridades, estão hospedadas. Doutor, com relação ao sigilo de 100 anos, que Lula deu 30 dias para que isso seja avaliado. De fato, esse é um tempo suficiente para que questões como essa sejam bem feitas, bem analisadas? Essa tarefa está sob o encargo da Controladoria Geral da União. O ministro, doutor Vinícius, vai fazer um esforço com a sua equipe de analisar essa questão do sigilo dos 100 anos. Eu creio que não serão suficientes os 30 dias, porque há questões legais e jurídicas, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que terá que ser avaliada, e não se pode, por conta de uma decisão política, violar nem a lei, nem os direitos das pessoas que lá estão, mas eu tenho a impressão que ao longo dos 3 primeiros meses nós teremos acesso a alguns dos dados, se não todos, a maioria, que estavam protegidos por conta das decisões do governo anterior. Mas eu creio que isso é um pedaço muito pequeno, só das medidas que foram adotadas ontem,
como a questão do desarmamento, como a questão ambiental, como a questão da proibição, mais uma vez, do garimpo que atacava as terras indígenas, só isso demonstra que é um governo que começa cheio de boas intenções. Esperamos que isso continue, porque, como parte da nossa tarefa, a gente também vai analisar, vai criticar e vai mandar as informações que todos da Rede Aparecida acompanham diariamente, né, Stephanie? Com certeza. Doutor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e por nos atender. É uma alegria, eu quero desejar um feliz ano novo para todos da Rede Aparecida de Rádio. Dizer que também é um período triste, né, porque perdemos Pelé e perdemos o Papa Bento XVI. De todo modo, é um momento de renovação e que a gente possa, diante dessa complexa vida, enfrentar com muita dignidade o ano de 2023. Edu, tá aí então, eu volto com você aí no estúdio e aproveitando, já que estamos aqui ao vivo, feliz ano novo para você, para Fernanda, para o Pio e para todos que nos acompanham. Muito obrigado, Stephanie. Feliz ano novo também para vocês aí em Brasília.